Olá meninas, o Mundo das Unhas trazendo para vocês mais uma decoração em unhas. Desta vez nós vamos fazer uma nail art de tigrinho, tá? Eu já esmaltei a minha unha com esse esmalte aqui que eu achei super fofo. É o Maria da Impala, da coleção Isis Valverde. Ele tem um leve brilhinho, eu passei ele como fundo, tá? E usei para fazer essa francesinha o esmalte Doce Lembrança Nuvens de Cor, também da Impala, tá? Eu fiz uma meia lua, eu deixei o esmalte Maria esmaltado como filha única e nos outros 4 dedinhos subsequentes fiz uma meia lua com esse laranjinha também brilhosinho, tá? As tintas da decoração de hoje é o vermelho tomate, o amarelo ouro, o verde oliva, preto, branco. Essas cores aqui são da marca da Acrylex. Esse daqui é uma cor nova que eu vou apresentar para vocês, é o mousse de morango. Ele não é da Acrylex, ele é da Merco, tá? E a cor tom de pele, cor pele, também da marca Merco, ok? Os pincéis da decoração de hoje: o pincel 402 número 0 da Condor, com as cerdas inteiras para preenchimento. Pincel 410 da Condor número 2 para carga dupla, ok? Aqui eu estou utilizando um pincel para tracejados bem fininho, pode ser ou o ZP, pincel ZP Decorações, ou o 422 número 0 da Condor, com algumas cerdas já retiradas ao redor do pincel. Palito de laranjeira ou pincel boleador, ok? Eu vou iniciar a minha decoração com a filha única, para fazer o corpo do tigre. Eu vou fazer uma francesinha meia lua também, só que vai ser num tamanho maior do que a dos outros dedos. Preencho bem. Pronto. E ainda com o esmalte Doce Lembrança, nós vamos fazer também na parte superior a orelhinha do tigre. Coloquem um pouquinho do esmalte em uma superfície. Utilizando o pincel para preenchimento 402, na parte superior, no cantinho, nós vamos fazer metade de um parênteses para fazer a orelhinha do nosso tigre, de um lado e do outro lado. Preenche tudo. Pronto. Vamos aguardar a secagem. Enquanto aguardamos, nós vamos partir para a unha lateral. Vou limpar aqui o cantinho da unha. Pronto. A unha ao lado, tá? Nós vamos fazer o risquinho da onça, do tigre, perdão, ó, com a tinta de tecido preta, ainda com o pincel, mesmo pincel de preenchimento. Eu comecei puxando o risco de um lado para o outro, agora eu vou retornar do outro lado para a outra extremidade. Voltei novamente para o lado de cá. E vou finalizar deste lado, ok? Ainda com o mesmo pincel de preenchimento, tinta de tecido branca, nós vamos fazer as flores no cantinho, na parte superior da unha.
Parênteses para um lado, para o outro, fechou, puxa um pouquinho. É uma flor inteira com 5 pétalas. E outra apenas a metade da flor. Pronto. Eu vou utilizar o fundo do meu pincel, tinta de tecido amarelo, amarelo ouro. Molhei o fundo do pincel. Vamos colocar o miolinho da flor de amarelinho. Pronto. Agora, usando a tinta da Merco Mousse de Morango, na parte inferior, bem ao centro, eu vou riscar, deixar riscado já o focinho do meu tigrinho, ok? Eu vou fazer um tracejado em formato de coração. Pronto. Agora eu vou fechar fazendo um círculo de um lado, preencho. Do outro lado. Preencho também. Pronto. Na parte superior da orelhinha do meu tigrinho, eu também vou fazer como se fosse um pastelzinho cortado ao meio. É a cavidade interna da orelhinha dele, de um lado. Do outro lado, faltou uma pontinha aqui. Pronto. Na parte inferior, continuo com o mesmo pincel de preenchimento, apenas lavo um pouquinho o pincel. Na parte inferior, eu vou fazer a língua. Com a tinta vermelho. Esse é o vermelho tomate, tá, meninas? Pronto. E acima do focinho, com a tinta cor de pele da Merco, eu vou riscar um triângulo, deixando espaço para o nariz do meu tigrinho. Preencho. Pronto. Tinta de tecido preta, ainda com o mesmo pincel, eu não mudei de pincel em quase todas as decorações. Vou preencher o nariz do meu tigre. Pronto. Ainda com a tinta de tecido preta. Nós vamos fazer as listras do tigre.
na parte superior da cabeça do tigre, são 3. São apenas triângulos. 1, 2, 3. Na lateral também nós vamos colocar triângulos. 1, outro aqui no cantinho. 2, do outro lado. 1, 2, pronto. Pincel boleador, ainda com a tinta de tecido preta. Vamos colocar os olhos do tigre. Do outro lado. Pronto. Vamos voltar para a decoração anterior, enquanto seca o meu tigrinho, tá? Nós vamos fazer as folhas da flor. Pincel para carga dupla, número 2 da Condor. Quando o pincel é novo, meninas, nós molhamos o pincel e apertamos a extremidade das cerdas do pincel, porque assim o pincel se adequa ao uso. Ok? Molhe uma pontinha do pincel no lado verde, a outra ponta no lado branquinho, e vamos fazer as folhinhas de carga dupla na nossa decoração. Encosto e arrasto. É bem delicadinho as folhinhas. Notem que o pincel número 2 ele é menor, por isso as folhinhas saem menorzinhas. Eu apenas encosto o pincel, encosto e arrasto. Somente isto. Agora sim, eu vou utilizar o pincel 422 número 0 ou o pincel ZP para detalhes. Tinta de tecido preta. Nós vamos fazer um risquinho ao meio em cada folhinha e o contorno bem fininho apenas de um lado. Risquinho ao meio, contorno de um lado, risquinho ao meio, não importa o lado, tanto faz do lado verde ou branquinho. Contorno de um lado, risquinho ao meio, contorno de um lado, ok? Vamos terminar a decoração do nosso tigrinho. Ainda com o pincel fininho, nós vamos fazer todo o contorno dele. Contorna a cabeça, a orelhinha. De um lado, do outro. Aqui nós vamos descer um risquinho para dividir o focinho do tigre. Pronto. Nesta parte, nós vamos puxar o bigode do tigre. A minha tinta rosinha ainda tá molhada, mas dá pra identificar os bigodinhos dele. De um lado,
do outro. Pronto. E é isso aí, meninas. Nós vamos finalizar limpando toda a borda da unha onde nós borramos. Palito de laranjeira, removedor de esmaltes. Para esta decoração, eu vou usar o esmalte que seca em 30 segundos, é o Ultra Brilho Cobertura Tecnológica da Risqué, tá? Finalizem esmaltando todos os dedinhos com o Extra Brilho. No meu tigrinho eu ainda não posso passar porque ele ainda está muito úmido. Pronto. E é isso aí, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado da decoração de hoje. Super fácil, não é tão difícil. E vale a pena tentar. Fica muito bacana. Até a nossa próxima aula.